Oi, meu bem, tudo bem? Tô aqui de novo para mais um tutorial e nesse eu vou ensinar você como eu faço o meu delineado. Tem muita gente que me manda DM falando que tem dúvida que quanto ao delineado, ao delineador, se fica muito grosso, muito fino, às vezes fica torto, a pessoa não sabe. E nesses dois vídeos que eu trouxe aqui pro canal, um vai ser como você fazer o delineado com o pincel e o delineador líquido, e o outro vai ser como você fazer com a caneta. Eu tentei deixar mais explicadinho possível, mais completo possível, um passo a passo mesmo para você realmente aprender e fazer em você. Agora eu preciso que você deixe o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e para você não perder as novidades que estão para vir aqui no canal sobre delineado, sobre maquiagem, sobre beleza, cabelo, pele e tudo mais. Você tem que se inscrever aqui nesse canal, senão você vai perder. E ativa o sininho das notificações para você saber quando esses vídeos vão sair. Agora chega de falar e vamos lá começar a fazer esse delineado. Eu vou fazer de um lado com o delineador em caneta. Esse é da Avon, é Avon True. É o pretinho, ele tem a pontinha super fininha. Eu vou começar fazendo um risco. Ó, vocês têm que ver o seguinte, não pode ser, tá vendo que o finalzinho da sobrancelha e o finalzinho do olho? Se você subir aqui e fizer mais ou menos essa linha, vai ficar estranho e pode ficar muito diferente um do outro. Porque, ó, o finalzinho da sobrancelha nem sempre é igual. E vai ficar muito pra cima, não vai dar certo. Ah, mas eu quero o delineado bem puxadinho pra cima. Se você fizer um traço aonde eu vou te falar, vai ficar certinho do mesmo jeito. Porque quando a gente faz assim e a gente abre o olho, fica diferente quando a gente tá com o olho fechado e quando a gente abre o olho. Então, dá muito essa diferença. Não precisa fazer reto também, senão ele vai ficar reto, você vai abrir, vai fechar o olho e não vai dar muita diferença também. Então, o ideal é fazer nem reto, nem pra cima, fazer mais ou menos aqui no meio. Começando do finalzinho aqui do olho. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma linha aqui embaixo e depois vai subir. É aqui que tem que começar. Não começa daqui de cima da pálpebra e não começa daqui de baixo. Tem que fingir que tem uma linha aqui e você só continua essa linha. Eu vou fazer com a pontinha do delineador pra cima. Porque quando eu fizer assim, bem a pontinha aqui vai ficar mais fina. E é isso que eu quero, pro delineado ficar mais certinho e dar aquele degradezinho bonito que a gente gosta. Com a mão bem levinha, não precisa ter pressa, não precisa ir muito rápido. Não faça isso se você tiver com pressa, se você tiver quase na hora de sair. Começa antes com paciência, senão vai dar errado, vai borrar e não vai dar certo. Eu gosto também de puxar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Porque eu acho que, como a pele da gente tem essas marquinhas assim, se a gente fizer sem puxar, na minha opinião, pelo menos, fica um pouco marcadinho isso quando eu abro o olho, quando eu termino o delineado. Agora, se eu puxar, eu consigo fazer o traço mais reto. E aí, se eu soltar e ele tiver alguma diferença, uma marquinha, aí eu arrumo depois. Primeiro, a gente tem que fazer uma base. Uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, jamais na vida de vocês. Delineado é construção, maquiagem é construção. Maquiagem, delineado é paciência. Se você não tiver paciência, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. Então tem que fazer com calma, tem que fazer com paciência. Quanto mais devagar, quanto mais com paciência você tiver, melhor vai sair o resultado. E é uma coisa que é difícil. Não é muito fácil, não é todo mundo que consegue de primeira. E se você não tá conseguindo, mas você quer, vai tentando, treina bastante aí na sua casa, que uma hora vai dar certo. Só tenha calma, tá? Ah, eu tô olhando pra baixo.
Nunca faça o delineado olhando pra frente, porque se você fizer olhando pra frente, você vai fazer o risco e ele vai ficar muito grosso. A minha dica é você fazer o delineado mais fino possível. Ah, mas eu quero o delineado grosso, não quero o delineado fino. Se você fizer um delineado fino, você vai engrossando conforme você quer. Você engrossa um pouquinho, olha, tá bom, chega. Você vê a hora que você vai parar, ou se você quiser continuar e deixar mais grosso, você vai fazendo camadas. Tá vendo que aqui tem uma pontinha? Eu não vou puxar essa pontinha, eu vou puxar um pouquinho mais pra baixo, aqui mais ou menos. E vou trazer mais ou menos aqui no meio do meu olho. Vou fazer um pontinho aqui pra vocês verem certinho. Eu vou trazer daqui, quase no final, não vou chegar até o final. Quase no final, até aqui mais ou menos, um pouquinho no meio, assim, do meu olho. E aí aqui eu vou fazer um tracinho mais fino possível. Pra fazer esse tracinho eu vou puxar aqui, né? E aí depois a gente vai arrumando. Primeiro a gente tem que fazer uma base. A caneta nunca pode estar assim, senão vai ficar mais difícil, vai ficar mais grosso o delineado. Então segura ela mais ou menos de ladinho assim, ó, deitada, que vai ficar bem mais fácil. Eu fiz a primeira linha, que é a do gatinho, a segunda linha, que é a que vai na pálpebra toda, e agora eu vou juntar. Agora que vem a mágica. Você tem que lembrar que tem olho que não combina com delineado grosso. Se você gosta do delineado grosso, você tem que ver primeiro se o teu olho combina, porque às vezes tem gente que quer fazer um delineado grosso, mas, por exemplo, o meu olho ele é bem gordinho aqui em cima. Então, quando eu faço muito grosso, essa parte gordinha aqui fica na frente do delineado, então não dá pra ver quase nada. O meu olho combina com um delineado um pouco mais fino. Então, a gente tem que ver também o que que combina pra gente, não só o que a gente quer, porque às vezes não combina. Por isso que não tá dando certo, porque você tá tentando fazer uma coisa que às vezes não combina com você. Esse foi o mais fino que eu consegui fazer. Tá vendo? Quando eu fecho o olho, ele fica um pouco mais reto. Só aqui que não fica tão reto, fica um triângulo e uma linha reta. E a hora que eu abro o olho, ele fica puxadinho. Então, por isso que não precisa fazer direto pra cima. Agora, se eu quiser terminar aqui e colocar um cílios postiços, passar um rímel e terminar a maquiagem, tá tudo certo. Eu só vou arrumar o que não ficou muito certinho aqui, o que ficou um pouquinho torto. Mas eu quero ele um pouquinho mais comprido e um pouquinho mais grosso. Essa parte de dentro eu sempre deixo assim, eu não gosto muito grosso, porque como meu olho é pequeno, não combina muito. Se você tiver o olho grande, talvez combine, mas no meu olho não combina. Então, essa parte aqui eu não gosto de engrossar. Quando eu engrosso é porque eu errei e aí eu vou engrossando e aí eu não quero tirar. Mas isso é opcional também. Eu vou puxar aqui de novo, de trás pra frente. Agora eu fiz o que eu falei no comecinho pra vocês. Tá vendo que eu fiz um pontinho aqui no meio? Agora eu puxei o risco lá do cantinho até o meio. E aí ficou desse jeito. Só esses pedacinhos assim que a gente vai arrumando conforme a gente vai fazendo o delineado.
Se você achar que um lado ficou diferente do outro, essa parte de baixo aqui, ó, aqui ficou um pouquinho mais pra cima e aqui ficou um pouquinho mais pra baixo, tá vendo? E eu vou arrumar isso com um pincelzinho. Esse daqui que eu vou usar é o pincel número 7 da Max Love. Ele é bem de precisão mesmo, ele é tipo um língua de gato, só que bem pequenininho. Pra não estragar o delineado, tem que ir bem devagarzinho. Eu vou usar um corretivo do tom da minha pele pra fazer isso. Só que nessa parte tem que cuidar pra não encostar no delineado, porque se encostar o corretivo no pretinho do delineador, ali ó, tá vendo que ele mistura a cor? E aí fica uma coisa meio cinza, dá pra ver na maquiagem. Então tem que ser um borradinho bem fininho, uma coisa que dá pra você consertar mesmo. Porque se tiver muito torto, não tem como fazer e vai estragar.